Oi pessoal, tudo bem? Ontem, dia 18 de maio, foi o dia do enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças. E durante esse dia eu recebi muitas mensagens, né, e também vi circulando por aí histórias, sugestões de histórias ou de como abordar, né, esse tema com as crianças a fim de informar elas, né, sobre o que é abuso, sobre o que é violência, sobre o que são partes íntimas, né, para justamente proteger essas crianças, porque informação é proteção. A criança que não tem essas informações não tem condições de se proteger e de reconhecer as violências e até mesmo de denunciar, de contar para alguém da sua confiança quando algo de errado acontece. Então, hoje eu vou trazer aqui algumas sugestões de histórias que vocês podem conhecer que abordam esses temas. Só que, antes de eu continuar, eu gostaria de deixar evidente aqui uma coisa. Essas histórias, elas não podem ser consideradas de um modo geral literatura para as crianças. Por quê? Conforme eu falei no vídeo anterior, a literatura, né, ela não tem essa função de ensinar alguma coisa para as crianças, né? Ela não tem um caráter moralizante, então é todo um enredo dela, o conjunto que acaba suscitando, né, algumas perguntas, alguns questionamentos, mas não de um modo enfático, não de uma maneira moralizante, e nem é o objetivo, né, daquela história, daquele livro. No entanto, essas histórias que eu vou trazer aqui, elas têm sim essa função de ensinar algo para as crianças. Este é o objetivo desses livros, dessas histórias. Logo, eles não podem ser considerados literatura para crianças, tá? Eles são livros que a gente chama de paradidáticos. E o que são livros paradidáticos? Bom, como o nome já dá a entender, eles são esses livros que têm justamente essa função de ensinar algo às crianças, de informar as crianças e recorrem então à poesia, às ilustrações, a um modo narrativo que faz se parecer com que seja literatura. Então, assim, nada contra, não é uma crítica assim que eu tô fazendo, porque esses livros eles acabam justamente servindo como uma ferramenta para ajudar a gente a abordar esses temas sensíveis com as crianças, para ajudar a informar as crianças de uma maneira adequada, mais próximo, né, da linguagem, do universo delas, né, acaba se tornando até uma maneira mais ética de chegar nas crianças para conversar, né? Muitas vezes a gente não sabe como chegar, principalmente professores, professoras, né? Então esses livros acabam servindo sim como um bom recurso para a gente informar as crianças sobre esse tema que é emergente. Então, mas antes eu gostaria de deixar evidente, então, que não são livros que a gente pode chamar de literatura, mas sim livros paradidáticos, porque justamente a função deles é ensinar algo para as crianças, tá? Que é ao contrário da literatura. Então, eu vou trazer aqui 5 sugestões de livros que abordam essas temáticas, tá? Mas antes de eu continuar, eu gostaria de pedir, se você está assistindo esse vídeo até aqui, que se inscreva no canal, dê, né, o seu like, que isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, que essa informação pode ser útil, tá? Então, o primeiro livro que eu vou sugerir aqui é o Pipi Fifi, da Caroline Arcari. O segundo é Meu Corpo, Meu Corpinho, da Roseli Mendonça e do Sidney Meirelles. O terceiro é Tom, Elis e Chico, da Mônica Mota. O quarto é O Segredo de Tartanina, da Cristina Fukimori e outros autores. E o quinto é um que circulou bastante ontem em mensagens de WhatsApp, talvez quem tá vendo esse vídeo até tenha recebido, é A Menina das Cores, da Roseli Cândido. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessas dicas. Todos os livros que eu citei aqui, eu deixei o link na descrição, onde vocês podem encontrar eles, tá? E lembrando que
esses livros são muito interessantes sim para a gente abordar a questão da violência sexual com as crianças, né, sobretudo as crianças pequenas. No entanto, eles não se enquadram na questão da literatura infantil e sim como livros paradidáticos, porque eles justamente têm essa função utilitária de ensinar algo para as crianças, que é ao contrário da literatura que não tem esta função, tá certo? Muito obrigada e até mais!